Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. O irmão Carlos está aqui mais uma vez. Estamos hoje aqui gravando mais um segmento do vídeo sobre defesa da fé. Nós até dissemos que ia escolher uma seita para falar a respeito, mas pensamos é melhor que não citamos o nome de ninguém, não é? Até por uma ética, que nós não vamos citar aqui nome, rótulo de nenhuma organização. Só vamos expor a palavra de Deus, porque hoje o assunto que nós queremos falar aqui, dando continuidade à continuação sobre defesa da fé, nós queremos falar sobre a divindade de Jesus. Porque nós sabemos, né? Nós cremos, a nossa fé é que nós cremos que Jesus Cristo veio a esta terra, a esta baixa terra, como homem, sim, mas também como Deus. Dentre muitos grupos evangélicos, né, que conhecemos, que existem, todos nós concordamos que Jesus veio a essa terra como homem. Todos nós concordamos, não há debate que diga não, Jesus não veio como homem, não. Todos concordamos unanimemente, podemos dizer assim, né, com unanimidade que Jesus veio como homem. Agora, quando algum grupo à parte diz que também crê que Jesus não veio tão somente como homem, mas também como Deus, aí aqui já abre uma porta para debate, já abre uma porta, porque não são todos que acreditam, não são todos que têm este conhecimento que Jesus também tenha estado aqui nessa terra também como Deus. Então esse é o assunto que queremos abordar, defendendo a nossa fé, uma fé bíblica, de que Jesus veio a esta terra como homem, sim, mas também como Deus. Então queremos destacar alguns pontos interessantes a respeito desse nosso credo, que é um credo bíblico, porque cremos e ensinamos a palavra de Deus, porque o nosso credo ele não vem de fora para dentro, é ao contrário, ele vem de dentro para fora da Bíblia, é de dentro para fora. O nosso conhecimento que vemos como doutrina da Bíblia, nós tiramos da Bíblia e fazemos a exposição. Por exemplo, podemos afirmar que Jesus veio como homem, todos concordam com isso. Primeiro, Jesus é a primeira referência bíblica que nós temos conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, está voltada para a pessoa de Jesus, está lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, e no versículo 15 precisamente, quando Deus diz ali para Eva e também para a serpente, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então aqui é a primeira mensagem, a primeira referência que se vê a respeito de Jesus. O texto aqui, os irmãos conhecem, que ele se refere ao nascimento, à vinda de Jesus a essa terra, e o texto já diz que ele nasceria de uma mulher, da semente da mulher. Nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E assim, prosseguindo, mais tarde, séculos depois, Isaías profetiza, precisamente no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, Isaías diz que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Então todos nós temos conhecimento de que a profecia de Isaías estava se referindo ao Cristo, ao Filho de Deus que haveria de nascer, de vir a este mundo. E o próprio profeta Isaías, ainda no capítulo 6, no versículo 9, Isaías profetiza dizendo: um menino nasceu, um filho se nos deu, capítulo 9, versículo 6. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e sobre ele está todo o poder.
e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, nós vemos aqui nesse texto, né, um texto profético a respeito do nascimento de Jesus aqui nessa terra. Então essa referência também se trata ao nascimento de Jesus aqui nessa terra. Então o tempo passa e a Bíblia diz, né, nós sabemos através da palavra de Deus que o cumprimento dessa profecia se deu, Mateus registra lá no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, quando Mateus relata que o anjo Gabriel teve um encontro com Maria e fez um relato de que Maria havia de dar à luz a um filho, de que ela haveria de conceber do Espírito Santo. Então conhecemos o que diz a Bíblia a respeito de Jesus. Então temos aqui, no decorrer aqui do que já temos visto, que Maria é uma mulher que Deus escolheu para, através dela, vir o seu filho. Então Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu como homem, nasceu como qualquer outra criança nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu, e ele viveu a sua infância como qualquer criança. A Bíblia não fala da juventude, da infância de Jesus, mas cremos que Jesus cresceu como qualquer criança. Jesus precisou aprender, foi ensinado. Jesus como homem, como criança, como menino que ele foi, ele caiu, ele se machucou, enfim, nós temos esse conhecimento. Então Jesus como homem, Jesus teve uma mãe, Jesus como homem nasceu dessa mãe, Jesus como homem, a Bíblia vai dizer, falando da natureza humana de Jesus, Jesus teve fome, como qualquer pessoa tem fome. Jesus, na sua fome registrada lá em Mateus, nós podemos ver Mateus capítulo 4, no versículo 2, na tentação ali no deserto, o texto diz que após 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Enfim, aqui só estamos mostrando um texto específico, mas sabemos que todo dia Jesus comia e bebia. Ainda em João, no capítulo 4, no versículo 7, o texto também diz que Jesus teve sede. Jesus teve sede ali no poço de Jacó, quando veio a mulher samaritana, e Jesus pede a ela de beber. Ele queria beber água, ele teve sede. No capítulo 19, versículo 28 também de João, Jesus ali na cruz também, o texto mostra ali que Jesus na cruz teve sede, que Jesus pediu água, e um soldado romano deu-lhe a beber vinagre. Mas o texto no versículo 28 do capítulo 19 diz que Jesus teve sede. Jesus também como homem, por exemplo, ele se cansava, né? Como qualquer homem ele se cansava. Isso vemos lá em João no capítulo 4, ainda ali perto à beira do poço de Jacó. No capítulo 4, no versículo 6, o texto vai dizer que Jesus chegou ali e estava esperando os discípulos e ele sentou-se porque estava cansado da viagem. Jesus também chorou como homem, como qualquer homem chora. Jesus também chorou, conhecemos, né, a referência lá de João 11, e no versículo 35, Jesus chorou. A Bíblia também vai dizer lá em Mateus, não é? No capítulo 26, por volta do capítulo 26, quando Jesus estava no Getsemane, que Jesus se angustiou, que Jesus sentiu tristeza. Então, são tudo isso que prova, né, a natureza humana de Jesus. É tudo isso. E isso não é discutível. Todos nós concordamos, não importa o credo, né, que você tenha, todos nós temos esse senso de que Jesus nasceu e cresceu como homem. Mas também nós cremos que Jesus, ele não somente viveu nessa terra como homem, mas também como Deus. E é justamente aqui que nós queremos mostrar para os irmãos, né, para os ouvintes, para aqueles que gostam da palavra de Deus, que leem a palavra de Deus,
alguns textos bíblicos, não é, que mostram Jesus também como Deus. Mesmo muitos que se dizem cristãos divergem, né, discutem o assunto, porque não acreditam que Jesus fosse 100% homem e também 100% Deus. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não era 50 de cada, era 100%. Jesus como homem, ele foi verdadeiro, e Jesus como Deus também é verdadeiro. Amém? Por exemplo, razões bíblicas, porque cremos que Jesus é Deus. Primeiro nós cremos, uma das razões que nós cremos que Jesus é Deus é porque Jesus perdoa o pecador. Isso faz de Jesus Deus. Porque até os próprios judeus criam, né, que somente Deus era que podia perdoar os pecados de alguém. Somente Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, que Jesus perdoou os pecados de um moço que era coxo, paralítico, né, que desceu pelo telhado, que foi descido pelo telhado daquela casa. Então o texto ali faz referência de que Jesus, quando viu aquele homem sendo descido ali pelo telhado, ajudado por 4 pessoas, né? Então Jesus viu aquele homem, viu a fé daqueles homens, e Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então isso é uma mensagem, um texto que todos nós conhecemos. Eu acredito que ninguém está inocente a respeito desse texto, todos nós conhecemos. Jesus dizendo claramente para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. Então, nesse mesmo texto, o texto vai dizer, continuando a partir do verso 5, Marcos 2, verso 5 em diante. O texto vai dizer que ali, naquela casa, ali naquele ambiente, havia alguns fariseus ali entre as pessoas. E quando estes ouviram Jesus dizer que o pecado daquele homem estava perdoado, eles arrazoaram nos corações deles, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Então era do conhecimento do judeu que somente Deus podia perdoar os pecados. Era do conhecimento deles. E aqui Jesus fez uma coisa que eles acreditavam, que eles criam, que eles sabiam que só Deus, o Deus Pai, era que podia fazer isso. E Jesus é que fez. E havia também uma crença entre o judeu de que ninguém podia ser curado sem que antes estivesse com os seus pecados perdoados. E então, quando Jesus conhece logo o pensamento daqueles homens, Jesus argumenta dizendo: porque vós arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? E o texto diz com muita clareza que aquele homem se levantou e andou. Então é claro que os pecados daquele homem foram perdoados. Foram perdoados, e os judeus viram isso, testemunharam isso, que verdadeiramente Jesus tinha o poder de perdoar pecado, porque além de ter perdoado os pecados daquele homem, aquele homem foi ordenado por Jesus que se levantasse e andasse, e o homem levantou e andou. Então este é um tópico interessante da natureza divina de Jesus. Jesus tem o poder para perdoar o pecador arrependido. Isso nós vemos lá em João, no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus descia para ser batizado ali por João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui João reconheceu também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 21, quando Gabriel anuncia para Maria que ela haveria de dar luz a um filho, ele diz: olha, e ele nascerá, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, mais uma referência, dentre muitas, nós citamos essas referências para os amigos, ouvintes,
para os irmãos, né, de que um dos primeiros pontos que nós temos visto dentro das Escrituras de que Jesus é Deus é que ele tem o poder para perdoar o pecador arrependido. Amém? Podemos continuar dizendo aqui para os irmãos que Jesus é Deus, porque Jesus também é onisciente. Jesus tem onisciência. Amém? Quero só concluir essa parte aqui, dizendo que Jesus é onisciente, que é mais uma prova bíblica de que Jesus é Deus. Eu quero citar um texto do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, a última expressão desse texto diz assim: porque só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Então, é lógico, é claro, que este texto, né, de 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, a parte B, está falando da pessoa do Pai, da pessoa de Deus, o Pai. Quando Salomão diz: porque só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Salomão está dizendo que Deus é onisciente, que Deus conhece o meu pensamento, que Deus conhece o seu pensamento. Mas eu quero rapidamente aqui voltar para o texto que acabamos de citar. Citamos aqui Marcos. Eu quero citar Marcos outra vez, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Quando aqueles fariseus que arrazoaram no coração, que estavam ali dentro da casa, no momento em que Jesus perdoa os pecados do paralítico, eles disseram em seus corações: quem é este que diz blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Preste atenção, irmão, que imediatamente Jesus se volta para aqueles, eu creio que Jesus se voltou para eles, quem sabe até apontou, porque o texto diz que Jesus disse assim: por que vós arrazoais estas coisas nos vossos corações? Então aqui o texto mostra que Jesus tem onisciência.